Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um CDP, começando o dia com a palavra. Tivemos aí alguns probleminhas aí nesses dias e atrasamos aqui na nossa semana, mas vamos continuar firme, hein? Então hoje nós vamos para o Salmo 12. Isso mesmo, um salmo que é poderoso e ele fala sobre o auxílio, né, de Deus contra a falsidade, contra tantas coisas, e eu quero fazer alguns comentários aqui. Então já pega a sua Bíblia, já pega aí, vamos ler o salmo juntos, e em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da palavra de Deus, com certeza, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E Salmo 12 ele fala o seguinte: socorro, Senhor. Eu até lembrei de uma música aí, né, que o pessoal tá, socorro, Deus. E esse momento aqui, né, nesse salmo de Davi, olha Davi clamando aqui, meu Deus. E ele estava aqui pedindo socorro. Quantas vezes nós estamos aqui também falando, socorro, Deus. Que Deus possa nos socorrer em nome de Jesus. E aqui nesse texto, sabe do que ele vai nos socorrer? De toda língua maldita, de todo o ímpio, de todo o levante de Satanás através das vidas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não tema, apenas continue firme na palavra do Senhor. Eu tenho dito isso. Nós estamos no caminho certo. Que caminho é esse? No caminho da palavra de Deus. Amém? Às vezes é difícil, às vezes é complicado? Não, parece, mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus e cumprimos aquilo que a palavra de Deus diz, com certeza se torna mais leve, porque a Bíblia não é um livro de autoajuda, pelo contrário, é um livro que nos exorta, é um livro que nos corrige, é um livro que nos traz de volta para a presença do Senhor. E esse texto é rapidinho, é curtinho, e ele fala assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Olha isso, será que isso tem acontecido nesse tempo, nesses dias, nas nossas vidas? Aqui ele está pedindo socorro, né? E nesse momento aqui, de uma perspectiva humana, né, da nossa perspectiva, o mal estava vencendo o bem. O mal, né, ele estava aqui realmente prevalecendo. Mas por quê? Porque ele fala que, olha, são poucos os fiéis e os que tinham estão sumindo. O que está restando aqui? Os mentirosos, os falsos, que têm levantado aí falso testemunho, calúnias, né? Difamação. O que Davi faz aqui? Ele pede socorro para Deus. Socorro, Deus, né? E ele não, por quê? Porque ele não estava vendo aqui a justiça, né, nos homens para resolver as questões, para resolver os problemas, mas ele ainda confiava naquele que pode resolver todo o problema, naquele que é justo, naquele que é poderoso, aquele que é o próprio Deus. E ele continua falando aqui, olha: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Meu Deus do céu, ó. A língua que fala soberbamente. Será que nós conhecemos pessoas que são assim? Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Né? Por causa da opressão dos pobres, dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Mas eu quero falar desse daqui, quando o Senhor, né? Quando ele fala que corte o Senhor, né? No verso 3 e 4. Então, a nossa experiência confirma que nos ensinamentos bíblicos, né? Sobre o grande poder da língua. Qual que é o pedido dele aqui? Senhor, corta os lábios bajuladores, corta a língua dos maledicentes. Meu Deus, Davi estava aqui, ele estava realmente num momento crítico aqui, com certeza sofrendo ataques, sofrendo perseguições. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes nós somos abalados por conta de pessoas, por conta de palavras, por conta de assuntos, por conta de fofocas, de coisas que dizem por aí que não são verdade, né? E aqui ele fala exatamente isso aqui, né, sobre a língua. O que fala lá em Tiago, no capítulo 3, 5 e 6? Olha só o que fala aqui. Assim também a língua
pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Meu Deus. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, cuidado com a língua. É mundo de iniquidade. Meu Deus, como nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar a nossa boca, as nossas falas, as nossas conversas, a nossa língua, né? Então a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Misericórdia com isso. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela em chamas pelo inferno. Olha só como isso é grave. O que ele pede aqui? Senhor, corta, né? Corta pela raiz. Olha só o que é isso aqui. Quando é usada, a nossa boca é usada para o mal, para falar mal, para levantar falsos testemunho. Queridos, quando nós não temos nada para falar, é melhor, zip, ficar calado, porque aqui está falando que é posta como em chamas do inferno, ou seja, quando nós não nos vigiamos, nós estamos sendo usados pelo demônio, por Satanás, pelo inferno, sendo incendiando, incendiando. Então, que nós possamos mesmo vigiar. Quantas vezes, as pessoas, elas desdenham a palavra de Deus, praticando aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer. Pessoas que acham melhores, maiores, mais espertas, mais religiosas, mais cheias. Não, a palavra lá em Colossenses, no capítulo 3, se não me engano, 3:2 ou 2:3, fala que nós devemos considerar os outros maiores do que nós, né? Eu vou ver depois o endereço do texto. Mas, enfim, nós precisamos considerar os outros, maiores, melhores do que nós. Então, quer dizer, isso fala que nós devemos ser humildes, ter um coração ensinável, porque às vezes nós achamos que somos, mas nós não somos nada. Quem é Jesus na nossa vida, meu Deus do céu, né? No versículo 5, ele fala assim, olha, por causa dos opressores, dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Meu Deus do céu. O que Davi fez? Pediu socorro. Para quem? Para a pessoa certa, né? Porque às vezes nós procuramos em seres humanos, em pessoas, na pessoa errada, aquilo que nós precisamos buscar em Deus. Então o que Davi falou? Socorro, Deus. É o Senhor que pode agir na minha causa. E às vezes nós temos procurado pessoas erradas, né? Às vezes espalhando aí o Lashon Hará, que é o pecado da língua, e aqui ele procurou a pessoa certa, procurando quem? Deus, e ele ouve a minha e a sua súplica, ele ouve a minha e a sua oração, por isso a necessidade de estarmos separando o nosso TSD, tempo sozinho com Deus, porque é a sós com Deus que nós vamos nos derramar, que Deus vai ouvir as nossas orações. Então, as palavras dos homens falsos ali, eles estavam o quê? Desafiando a autoridade das autoridades e a autoridade do próprio Deus. Meu Deus, como isso é sério, né? Então, Davi aqui, ele continua, com a afirmação da qualidade das palavras de Deus, que é isso que nós devemos cumprir, é isso que nós devemos seguir, não dogmas humanos, não ensinamentos humanos, mas de Deus, Meu Deus aqui. Então, no versículo 6, ele fala, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes, Então aqui essa palavra aqui, ela demonstra que a qualidade, a superioridade da palavra de Deus. Então a diferença aqui, porque Deus, ele é poderoso para fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E aqui no versículo 7 e 8, para terminar, diz, sim, Senhor, tu guardarás desta geração e nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada.
né? Então aqui a palavra de Davi há mais de 3.000 anos atrás, né, parece falar conosco hoje, sobre as pessoas de hoje, sobre os infiéis de hoje, sobre aquilo que nós temos passado hoje, porque atualmente, né, a perversidade ela tem sido exaltada, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, estão colocando à prova a santidade de Deus, né? Mas nós precisamos seguir a palavra de Deus, porque muitas vezes nós somos motivos de zombaria, motivos de zombação, né? Os honestos hoje, eles são vistos como bobos e enganadores, né? E os enganadores que são os corretos, os espertos, enfim, né? Então, nós devemos nos lembrar que apesar da blasfêmia dos homens aí do mundo, e muitas vezes, até aqueles que às vezes conhecem um pouco da palavra, né? Mas que Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua sendo o perfeito e santo juiz de todos. Nada pode escapar da atenção dos olhos de Deus. Então, quando ele diz que vai julgar, nós podemos ter certeza que ele vai fazer isso, porque a sua palavra é como uma prata pura, refinada ainda mais 7 vezes. Então, meu irmão, minha irmã, descansa o teu coração, coloca a tua vida diante do Senhor, coloca a tua casa diante do Senhor, blinda o seu coração e busca em Deus a sua justiça. Não, quando nós estamos em Deus, nós não precisamos ficar nos justificando para pessoas. Mas o que nós precisamos é clamar a um Deus que é justo para que seja o justo juiz das nossas vidas diante de todas as coisas e das circunstâncias. E esse é o Salmo 12, que vem trazendo para nós, né, algo sobrenatural aqui com isso. Que possamos também vigiar os nossos lábios, vigiar as nossas vidas, para que a gente não seja como esses enganadores, como essas pessoas que são ludibriadas pelo diabo. Quando nós estamos mergulhados em Deus, nós não somos enganados pelo diabo, pelo contrário, nós temos a revelação de Deus, da palavra de Deus, todos os dias das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e continue firme na palavra do Senhor, que muito mais Ele tem para fazer. E até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe.